E aí pessoal, professor Felipe Assais falando. Hoje eu vou trazer um conhecimento para vocês que vai ajudá-los a processar melhor, entender melhor certas informações que nos chegam através dos telejornais e da internet. E eu dei o nome para essa mini aula de Covid-19, bioestatística e o baixo nível científico do jornalismo. Ontem, dia 27/3, o Jornal Nacional prestou um desserviço ao informar a população quando colocou um super destaque, colocou como matéria principal do jornal dois casos de pessoas que estavam com Covid-19 e severa falta de ar. Tinha um senhor que estava falando às lágrimas, que ele estava se sentindo como se estivesse se afogando no seco, que isso era desesperador e que que não desejava isso para ninguém, que ninguém tinha que se expor ao Covid-19. Eu imagino mesmo que a sensação dele deve ser horrível, mas esse tipo de relato individual ele não pode receber esse destaque, sobretudo quando a gente tem informações sobre o que acontece com a maioria das pessoas. Já mais pra frente eu vou explicar isso, vocês vão entender melhor. Os relatos eram falsos, professor? Não, os relatos não eram falsos, mas é muito importante, pessoal, a gente ter, eu tenho certeza que um jornalista, quando ele vai falar sobre saúde, ciências biológicas, ele tem que entender certos aspectos, porque senão ele não vai trazer uma informação precisa, ele não vai fazer um bom jornalismo e não vai informar bem as pessoas, né? Aí nesse momento alguns de vocês estão pensando: professor, você é inocente, o jornal ele tem um intuito de fazer certas coisas com a informação. Tá, eu não vou discutir isso, pessoal, eu tô indo aqui mesmo pelo que eu sei que o jornalismo, o código de ética do jornalista preza por trazer o fato com precisão e informar claramente as pessoas. Então vamos lá. Para eles terem feito uma matéria precisa, se eles tivessem conhecimento disso daqui, eles não teriam veiculado aquela matéria, ou não teriam veiculado ela da forma como foi, que é a curva de distribuição normal estatística, a curva de probabilidades, de dispersão de dados, que eu vou explicar. Ela diz que, conhecendo a média e conhecendo o desvio padrão de uma certa característica, 68% desses dados se encontrarão a menos um desvio padrão da média ou mais um desvio padrão da média, 68%. E 95% a menos 2 desvio padrão a mais 2 desvios padrão da média. Eu não sei o plural de desvio padrão, alguém me ajuda aí, professor Diego, depois eu vou ligar para ele para me corrigir. Professor, eu não entendi nada. Gente, o desvio padrão, deixa eu usar minha colinha aqui. O desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados, ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Professor, eu ainda não entendi. Calma, pessoal, preparei aqui vários exemplos para que vocês entendam como esse negócio é importante. Então eu peguei aqui um dado hipotético, foi eu que bolei tanto essa média da altura das mulheres brasileiras, certo? E também o desvio padrão. Eu acho que é algo próximo a isso. Logicamente eu não fiz o cálculo, mas eu acho que é próximo a isso. Então a média das mulheres, de altura das mulheres brasileiras é 1,65 m. Então, conhecendo o desvio padrão, eu sei que entre 1,60 m, ou seja, menos um desvio padrão, e 1,70 m mais um desvio padrão da média, o desvio padrão são 5 centímetros, eu sei que praticamente 7 em cada 10 mulheres brasileiras têm entre 1,60 m e 1,70 m. Aí vocês vão caminhando aqui para a esquerda junto comigo e vão vendo que essa curva, esse sino vai diminuindo. Então, quanto mais baixo é o sino, menores as chances de se encontrar indivíduos dentro dessas faixas. No caso aqui,
Com menos de 1,45 m, nós temos 0,03% das mulheres. Com mais de 1,85 m, também, aqui à direita, 0,03%. Pô, professor, mas eu conheço uma mulher de 1,90 m. Ok, você conhece uma mulher de 1,90 m, mas para cada mulher de 1,90 m que você conhece, você deve conhecer 50 que tem entre 1,55 m e 1,75 m. Estou errado? Provavelmente é muito perto disso que é a realidade brasileira. Vamos para mais exemplos. Um estudo. O nutricionista pegou 100 mulheres de 80 quilos, foi aplicar uma dieta de emagrecimento, e as mulheres tinham aproximadamente, na média, 30 anos de idade. Ao final de 3 meses, conhecendo a média da perda e o desvio padrão, gente, isso aqui não é ficção, tá? É um cálculo que é feito para achar o desvio padrão, e isso é amplamente aceito, tá certo? Isso aqui não é uma coisa da minha cabeça, isso aqui é usado em vários e vários aspectos da vida, de profissões, de certas produções, de problemas de produção, e é totalmente validado. Então vamos lá, na média essas mulheres perderam 5 quilos, um desvio padrão para a esquerda 4 quilos, um desvio padrão para a direita a mais 6 quilos. Então eu sei que 7 em cada 10 mulheres desse estudo, 68%, né, arredondando para 70%, perderam entre 4 e 6 quilos. Aí caminhando aqui para a esquerda, a gente se distanciando negativamente em desvios padrão, nós temos 3 quilos, 2 quilos, 1 quilo. Então a gente tem uma pequena parcela de mulheres que nem perderam peso. Em compensação, a gente tem uma pequena parcela, ou talvez, no caso de uma amostra pequena de 100 pessoas, talvez uma pessoa que perdeu 7, 8, 9, perdeu mais de 9 quilos. Estão começando a entender? Professor, eu estou entendendo, mas eu não estou entendendo como que isso se relaciona à matéria do Jornal Nacional. Por que ela não foi, digamos, precisa? Já vocês vão entender. Isso também pode ser usado, por exemplo, você é gerente de uma fábrica de brinquedos. E aí você chamou sua equipe pediu ideias para um novo brinquedo. E aí quando você classificou essas ideias, você percebeu que a enorme maioria delas eram de ideias medíocres, ideias que ficavam perto da média. Tinha uma pequena parcela dessas ideias que eram muito boas ideias, e uma pequena parcela que eram ideias muito ruins, certo? Vamos continuar. Aqui o delivery de pizza, conhecendo a média do tempo de entrega de 30 minutos e desvio padrão de 5 minutos, eu sei que 68%, né, arredondando para 70% das pizzas são entregues entre 25 e 35 minutos. Esse exemplo eu acho que ele é só hipotético, tá? Só para mostrar como que é possível aplicar a curva de distribuição normal em vários aspectos. Aqui o QI, a maioria das pessoas está aqui entre 85% e 115 de quociente de inteligência. Aí tem algumas pessoas que são deficiente mental, né, com inteligência baixa, e tem os pontos fora da curva, completamente fora da curva, um QI de 160 como o de Einstein. Aqui a curva de distribuição da altura de meninas de 14 anos. Então tem a média de 1,51 m, desvio padrão. Então a gente sabe que a maioria vai estar entre 1,40 m e 1,60 m. Esses dados que são reais, olha só, 3.226 peso ao nascer das crianças. A média, o desvio padrão, então esmagadora, a maioria tem entre 3 e 4 quilos. Aí você vai ter pequenos casos, raros casos ali perto de 5 quilos. E aqueles bebês prematuros aqui, né, entre 1 e 2 quilos. E voltando agora para a Covid. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 88% das pessoas apresentam febre, 68% apresentam tosse seca, 38% apresentam fadiga, 33% dos contaminados apresentam tosse com catarro espesso e 19% apresentam falta de ar. E aqui a gente tem menores incidências de sintomas, né? Ainda segundo a Organização Mundial de Saúde, o quão doente as pessoas normalmente ficam. 80% das pessoas vão ter uma doença leve, né? Que raramente envolve a necessidade de ir ao hospital. Então elas ficam em casa e se recuperam aproximadamente 2 semanas depois. E pessoal, vamos lá.
Por que o jornal fez cagada? Porque o jornal apresentou com destaque, uma pessoa com uma severa falta de ar. Dá uma olhada aqui à direita. Severa falta de ar provavelmente está aqui, ó, no limite da curva, né? Aquele menos de 1%. Porque a gente viu aqui, 80% das pessoas, elas têm uma doença leve. 19% das pessoas têm uma falta de ar. Uma falta de ar severa, só 19% tem uma falta de ar. Ou seja, 8 em cada 10 contaminados não sentem falta de ar. Uma falta de ar severa, como aquele senhor apresentou e foi mostrado com destaque, está aqui no extremo da curva. Professor, ainda não entendi bem. Mas se o dado é real, ele tem que mostrar mesmo. Não, pessoal, olha só. Vou voltar aqui no exemplo aqui das ideias para vocês entenderem como as coisas não podem ser apresentadas dessa forma. Então, beleza, você estava lá, você fez a reunião da sua equipe e tinha um conselheiro da empresa que estava tomando nota de tudo e ia levar para o presidente os resultados dessa reunião. E o conselheiro pegou 2 ideias que eram péssimas ideias e levou para o presidente. Que ideia o presidente da companhia, da empresa, vai fazer desse grupo de trabalho? Se a pessoa que levou informação sobre o que estava acontecendo deu destaque às ideias péssimas. Então, talvez o presidente pense em demitir toda essa equipe, sem saber que o mesmo tanto de ideias péssimas foi a mesma quantidade de ideias excelentes. Então, voltando aqui para a questão do Covid, o mesmo tanto de pessoas que têm uma severa falta de ar, como aquele senhor, não sentem absolutamente nada. Vocês viram no jornal alguma pessoa dizendo: não estou sentindo nada, estou com Covid aqui, estou de boa, só estou isolado, mas só estou esperando o tempo passar, porque eu mesmo não estou sentindo nada. Porque essas pessoas existem e elas não foram destacadas. Então, para você trazer uma informação precisa, ou você dá o destaque igual da pessoa que está muito doente, ficou muito debilitada, a pessoa que não sentiu nada, certo? Ou você fala sobre a média das pessoas, fala sobre o que essas pessoas, a média delas, sentem. Porque se você só mostra e dá destaque, eu fiquei sabendo que esse senhor apareceu já em 2 jornais da Globo hoje de manhã. Se você dá destaque só a esse caso, as pessoas ali fora que não conhecem isso, ou não conheciam, porque agora vocês vão compartilhar o meu vídeo, para que elas tenham essa ferramenta, elas vão ficar desesperadas, entenderam? Da mesma forma que você também não pode ficar falando só dessas pessoas que não sentem nada, porque senão você vai gerar aglomerações, as pessoas vão voltar a fazer tudo aquilo que não é interessante nesse momento da pandemia. Beleza, galera? Eu espero ter sido claro. Podem postar suas dúvidas nos comentários no YouTube e também no Instagram. Muito obrigado, um abraço e vejo vocês do outro lado da tempestade. Até mais.